de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Foi uma oração feita ao povo de Éfeso. Quem era o povo de Éfeso? Porque esta oração, ela foi dirigida a este povo. A palavra diz que Éfeso era uma cidade dominada pelo Império Romano. Preste atenção para que você venha receber a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Éfeso era como se fosse a capital de Roma. Éfeso era considerado o centro comercial de Roma, onde todos que queriam abrir o seu comércio, eles iam direto para Éfeso. Éfeso era conhecida em Jerusalém pela sua beleza. Também todos os imperadores romanos, imperador romano que queria chegar na estatura como rei de Roma, eles estudavam nas maiores escolas que estava situada na cidade de Éfeso. Éfeso era conhecida naquela época por ser um lugar de estrutura financeira aos romanos. Éfeso ficava próximo a Roma, era um lugar de Roma, mas todo mundo que era de Jerusalém, o judeu que queria crescer financeiramente, ele ia direto em Éfeso para ter uma boa profissão, ou para estudar outras línguas ou outros idiomas, porque a cidade de Éfeso era uma cidade que dava oportunidade. Abaixa um pouquinho o fundo musical. A cidade de Éfeso era uma cidade que dava oportunidade. Olha para cá que eu dou uma palavra de Deus para você. Além da cidade de Éfeso ser a capital de Roma, também a cidade de Éfeso era conhecida pela deusa Diana, porque ali havia um templo muito grande, que todos os dias, todos os moradores eram obrigados, submetidos a prostrar aquela deusa Diana. E a Diana era conhecida naquela época como a sétima maravilha do mundo antigo, não do mundo de hoje. Era conhecido, pois era um templo muito grande, revestida de ouro. Era onde estava a rainha, ou chamada deusa, chamada Diana. E todos os dias pela manhã, todos os moradores se prostravam perante aquela deusa chamada Diana. Aí quando eu chego nesse texto, por esta causa eu me ponho de joelho, aleluias. Era como se Paulo estivesse exortando ou escrevendo a igreja de Éfeso. Mas o que me chama a atenção é que Paulo ele estava preso, bispo, mas ele não estava preso na cidade de Éfeso. Ele estava preso em Roma, em sua capital. Ele estava preso em Roma, no lugar de ele se lamentar na prisão, no lugar de ele chorar na prisão, no lugar de ele murmurar contra Deus na prisão. Não, ele disse: eu vou orar. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele orou, mas o que me chama a atenção, pastora, que ele não orou para si, ele não orou pela família, ele não orou pela prisão, ele não orou pelo local, mas ele escolheu a cidade de Éfeso para orar. Sabe o que isso me chama a atenção? Que o apóstolo Paulo, ele tinha propósito com Deus, aleluia. Ele sabia o que pedia e ele sabia o que ia receber. Por quê?
doutrinas, um propósito com Deus. O interessante é que Paulo ele tinha outras coisas para se preocupar em orar. Paulo poderia orar pela cidade de Roma, pelos discípulos que estavam em Roma. Paulo poderia orar por Pedro que estava em Roma naquela época, mas não. Paulo disse: eu vou orar por Éfeso, porque lá existe crente. Sabe por que ele orou pela cidade de Éfeso? Porque todo orador que entrasse em Éfeso, ele assinava um decreto, e esse decreto era: a partir de hoje, quando eu entrar na cidade, pela manhã, eu vou me ajoelhar e prostrar a deusa Diana. Se eu não me ajoelhar, eu serei executado, eu serei morto, eu serei aniquilado. Quando Paulo descobriu que havia um grupo de pessoas que estavam pregando o evangelho na cidade de Éfeso, ele não se preocupou para si, mas ele disse: eu vou dobrar o meu joelho e vou começar a orar por esta causa. Eu me ponho. Paulo jamais disse por aquela causa, não. Paulo não disse por várias causas, não. Paulo não disse por essas pequenas causas, não. Mas Paulo, ele tinha propósito. Ele disse: por esta causa, por esta causa hoje, eu me ponho de joelho diante do Pai. Eu me amo, eu só quero começar a pregar nesta noite que Deus está dizendo: Ele está gerando uma unção sobrenatural, mas só vai receber aqueles que têm propósito. Só que tem propósito, levanta a mão e vem comigo para a glória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, foi um negócio se estreitar e Paulo teve que orar, músico. Foi só um negócio se estreitar e Paulo teve que jejuar. Por quê? Então foi falado tanto aqui em Livramento, todo o culto foi falado em Livramento, em guerra espiritual. Existem pessoas que chegaram aqui que têm um propósito, têm uma chamada, eles sabem o que está pedindo. Existem pessoas aqui esta noite que também começam uma campanha, aí quando chega o meio da campanha diz: Senhor, eu quero uma casa, aquela casa na esquina. Aí quando passa um pouquinho a campanha, está na segunda etapa da campanha, ele chega e diz: Senhor, eu quero também a porta. Aí ele começa a orar pela porta, aí ele esquece que pediu a porta, esquece que pediu a casa. Aí ele diz: Senhor, eu estou nessa campanha de novo, mas hoje eu quero que Deus converte o meu esposo, o meu marido. Aí não sabe o que pede, não sabe o que recebe, mas Paulo nos dá uma lição: colocar uma causa no propósito. Por essa causa me põe de joelho. Saiba pedir, saiba pedir. Só quem sabe pedir vai receber. Aleluia. O que eu vejo na palavra de Deus, que todos na palavra do Senhor que tiveram um propósito com Deus, eles tiveram uma chamada, e foi num momento difícil, foi num momento de dor, foi num momento de prisão. Quando eu falo sobre prisão e sobre oração, porque o alvo dessa palavra é oração por essa causa, eu me ponho de joelho. Essa palavra fala o que foi falado aqui esta noite: oração, guerra espiritual, aleluia, e livramento de Deus. São os três tópicos que eu quero falar aqui nesse culto. Sabe por quê? Estava a Bíblia diz em Atos capítulo 12, no versículo 1, que estava Pedro descobriu que Tiago havia sido executado. A Bíblia diz que Herodes, sabendo que aquela morte de execução deu lucro para ele, e todos os judeus começaram a aplaudir, mandaram pegar Pedro, o discípulo de Jesus,
prisão. Ele foi para uma prisão de segurança máxima, pois na história da Bíblia, ninguém nunca, quando foi preso, colocaram 2 soldados dentro da prisão, 2 soldados fora da prisão, e soldados fora da 7ª porta, ou do 7º portão. Eles reuniram ali para proteger e não deixar Pedro fugir. Sabe por que colocaram tanta gente? Porque Herodes sabia que o povo de Deus, ele é especialista em fugir de prisão. Eu vou repetir porque esse negócio cansa. Herodes orou e disse: vai prender Pedro, vou. Coloca 2 soldados dentro, coloca 2 soldados fora, coloca 2 soldados no portão. Por que, mestre? Porque tu lembra o que aconteceu com o líder? A gente matou o líder, colocou dentro da cova, de repente colocamos um soldado. O líder desapareceu. O líder desapareceu. Esse povo é fujão. Pegaram Pedro, colocaram ele dentro da prisão. Pedro, segurança máxima, bispo. Acorrentaram os pés, acorrentaram as mãos, e ele estava lá. A Bíblia diz que colocaram limite em Pedro. Sabe como? Ele não conseguia levantar, ele não conseguia se mover, ele tinha limite. Tem gente aqui nesta noite que chegou no limite. Tem gente aqui esta noite que está no limite de Deus, mas hoje Deus quebra essa corrente. Essa corrente cai por terra e ela vai Pedro no limite. Pedro estava acorrentado os pés, Pedro estava acorrentado as mãos. Sabe o que ele fez? Do lugar de ele murmurar, do lugar de ele criticar, do lugar de ele blasfemar, a Bíblia diz que ele dormiu. Ele dormiu, ele estava nem aí para que ia acontecer. Aleluia, sabe por quê? Porque crente que eita, que tem promessa, ele dorme e descansa. Salmo 5, versículo 3, ele dorme e descansa. Dormi e descansei, porque o Senhor tem me sustentado. Ele dormia e descansava. Ele dormia e descansava. E eu imagino que naquele exato momento, quando ele estava ali dormindo, quando ele estava ali do lado do soldado, e era um soldado do lado, olha para cá, e um soldado do outro. E quando ele estava ali, a Bíblia diz que estava a igreja orando. Eu fico todo arrepiado quando eu falo de oração. É tão triste ver um crente que não ora, bispo. É tão triste ver um crente, ele é tão seco. Ele fica com o olho de coruja, pega o microfone, não sai nada. Parece que está no Raul Gil, cantando bonito. Quer cantar bonito, meu filho? Vai pro Raul Gil. Mas aqui esta noite tem que ter um som para cantar. É tão triste você entregar o microfone para uma pessoa que não tem intimidade, que não ora. Você já conhece, lá vem, já vai começar a cantar. Já vai começar a cantar. Aí começa, mas vai dar o microfone. A crente que tem unção, ele já começa. Salve dos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eita, porque tem muita gente hoje que está fácil o evangelho. Ele não dá paz não, ele já chega. A paz, igreja. Eu vou ler aqui para lugar, meu filho. É a paz do Senhor Jesus Cristo. Quando o crente chega a unção, ele abre a boca com a paz do Senhor. A igreja pega fogo, porque ele tem intimidade. Eu estou procurando aqui esta noite, você tem intimidade com Deus.
existe uma unção. Se alguém começar a dominar a enfermidade, deixa. Porque o Espírito Santo, ele está curando agora. Eu estou cheio da vaidade. Ai Deus, ai Deus, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Meu Deus. E lá vai Pedro. E Pedro estava lá com o recado. E a Bíblia diz que a igreja orava. A igreja jejuava, bispo. Vai ser apenas um leque. Vou deixar para outra vez que eu chegar. E já vou me sentar. Aí de repente aparece um claridão. E aparece o anjo do Senhor. O anjo chega para Pedro e diz: Pedro, fica de pé. Pedro olha para o anjo e diz: como é que eu vou ficar de pé se eu estou preso, agachado, anjo? O anjo diz: eu estou ordenando, fica de pé. Ponha-te em pé, Pedro, que a gente agora vai marchar, Pedro. Pedro não conseguia ficar de pé. O anjo fica e diz: Pedro, coloca de pé. Quando Pedro toma posição, a corrente pá. Pedir porque você não entendeu. Quando Pedro entendeu a visão e ele tomou a posição e ficou de pé, a corrente pá, quebrou. Eu tenho uma palavra de Deus. Quando você tomar posição na sua vida, todas as correntes vão ser despedaçadas. Olha a corrente caindo aqui, olha a corrente caindo aqui, Jesus. O anjo olha para Pedro e diz: ficou de pé, toma posição. Sabe por que muita corrente não é quebrada? Por falta de posição. Quem tem vitória, mas não toma posição. Quer estar na igreja, mas não toma posição. Quer ser vaso, mas não toma posição. Deus está dizendo: toma posição que as correntes vão cair. O anjo olha para Pedro e diz assim: Pedro, veste a tua roupa. Veste a tua roupa. Coloca teu calçado. Coloca a tua túnica. Porque a gente vai sair pelo portão da frente dessa prova. Olha pra cá, pra tu dar um glória. Jogar essa cadeira hoje. Olha pra cá. Se fosse eu, com roupa de prisioneiro, fugindo da prisão, eu ia saber de me vestir. Eu ia sair correndo com roupa de prisioneiro, não. Mas o anjo disse: veste a roupa, calça o sapato, coloca a capa, porque a gente vai sair pelo portão da frente. Pelo portão. Sabe o que Deus está falando? Muita gente está dizendo que você vai sair daquela prova descabelado. O anjo diz: se veste, se calça. Vai sair comigo. Ai, Jesus. Levanta a tua mão. Eita, Jesus. Vou olhar para você e vai dizer assim: ei, não estava depressiva, porque está sorridente, porque na igreja foi um anjo que mandou. Eu não estou entendendo ela. Falou que está desempregado, mas está desumando. Foi o anjo que mandou. Essa é a minha autoridade. Olha o anjo passando agora. Olha o anjo. Parece
só no altar que tem o mistério. Eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus, eita. Enquanto você dá a glória, eu vou tomando que água. Enquanto você... Tu não vai sair de cabeça baixa dessa prova. Tu não vai sair angustiado dessa prova. Tu vai sair de sorriso e bonito dessa prova. Eita Jesus, essa prova da tua vida é por pouco tempo. Aleluia. É por pouco tempo. Eita Jesus, o anjo pega Pedro, leva Pedro na primeira porta. A Bíblia diz que a primeira porta se abre, a segunda porta se abre, a terceira, quando chega na sétima porta de ferro, a Bíblia diz que o anjo manda Pedro parar e observar, porque a segunda porta era de ferro. Não existe cadeado que Deus não possa quebrar esta noite. Quando o anjo manda Pedro parar, olha pra cá, quando o anjo manda Pedro parar, aí o anjo diz, olha e vê o milagre de Deus. Quando Pedro abriu o olho e olhou, a porta de ferro fez assim, ó. Pedro, eu vou ilustrar. Pedro, olha, quando Pedro abriu o olho e olhou a porta. Eu vou confessar uma coisa. Eu sou da Paraíba de Campina Grande. E eu cheguei aqui em 2009. E a primeira vez que eu vi uma porta de um shopping foi aqui em São Paulo em 2010. Quando eu não sabia nem o que era. Parecia Pedro. Quando eu cheguei perto do shopping, que estava aquela porta, quando a porta se abriu, eu falei, o que é isso? Está choque. E eu fiquei assim, brincando. Eita. Imagina Pedro quando a porta se abriu. Eita Jesus, Deus mandou profetizar esta noite que as portas da tua vida hoje vai ser que nem a porta do shopping. Se aproximou, se abriu. Se aproximou, se abriu. Se aproximou. Chega, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai pra fora e vai pra roca, sai pra fora e vai pra roca. Vai, chora na cama, ele é espírito na sua cama, ele é espírito, pega o som, pega o som, pega o som, pega o som. Eu vou tomar mais água. Tu faz academia, eu vou tomar água direto. Alabacanda, alabachura, deve me raçar. Dona Massura, me dera. Eu toco hoje na tua
porque o negócio é gostoso. A tua vitória vai ser que nem a porta de shopping. Se aproximou, se abriu. Se aproximou, se abriu. Se aproximou, ai, joga bacana na macia. Uma bacana na macia. Olha o Espírito passando aqui agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou pegar essa gravata que tá me marcando. Eu amo gravata, meu Deus, se você soubesse. Olha, baixou, cai. O Espírito Santo está passando aqui agora, meu Deus. O Espírito Santo está curando aqui agora. Ele está procurando um lugar e está dizendo: Pedro, toda as tuas vestes e sai para fora, porque eu estou derramando uma nova unção na tua vida. E a Bíblia diz que Pedro saiu da prisão por esta causa. Ele põe de joelho. Sabe por que Pedro saiu da prisão? Porque a igreja tinha propósito. E o propósito da igreja se diz o nome. E o nome do propósito era Pedro. Pedro. O teu propósito tem nome. O teu propósito tem história. O teu propósito tem data. O teu propósito vai acontecer. Olha Deus, tu vindo para pastor hoje aqui. Olha Deus. Em nome de Jesus, receba autoridade agora. 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 Olha o Espírito bastante. Pra você é uma guerra espiritual. Receba você não vê. Eu te amo, olha o Espírito querendo atacar, mas os seus exércitos chegou aqui pra guerrear. Ele vai desapagar, ele vai abater exaltado. Jesus entra contigo no fogo, e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai salvar a sua lei, ele vai recebe amor, ele vai junto, recebe amor, ele vai junto. Olha o Espírito Santo. Que você não vê o que eu te amo, querendo atacar, mas o Senhor dos exércitos chegou aqui pra quebrar. Em nome de Jesus, ele vai ver o fichado derramando uma opressão caindo, ele continua no sangue. Lá o céu de desesperação, lá o céu de quebra-corrente, lá o céu de nossos joelhos, ele tem a nossa de perto, ele tem a nossa do povo, Jesus da televisão, seja lugar da tua terra, no nosso meio, e fazer de Deus vai fazer uma coisa nova. Olha Deus na vida. Deus é muito
acontecendo aqui. Olha o milagre acontecendo aqui. Olha o milagre acontecendo aqui. Olha o milagre acontecendo aqui.